pessoal, bom dia, tá? A gente vai continuar, certo? Nosso conteúdo de áreas das figuras geométricas planas, tá? A gente já viu a área do quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, um triângulo qualquer. Agora a gente vai ver a área de um caso particular de um triângulo, tá? Que é o triângulo equilátero, beleza? Então, só recordando, tá? Que o triângulo equilátero ele é um triângulo que possui os três lados de mesma medida, tá? Então, os três lados aqui, eles são iguais, ou seja, eles possuem a mesma medida, tá? Então, aqui a gente está chamando os três lados de A, certo? A e A, ok? Então, a gente vai ver esse caso particular, tá? Vai ver uma forma para a gente calcular a área de um triângulo equilátero, beleza? A gente vai ver como é que funciona, como é que vai ser o desenvolvimento para chegar até essa forma, depois a gente faz um exemplo, tá? Então, beleza, aqui os três lados são iguais, possuem a mesma medida, a gente está chamando de A. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos traçar aqui uma altura, certo? Uma altura H. Então, o que é que acontece? Quando a gente passa a altura aqui, certo? A altura H desse triângulo equilátero, a gente tem dois triângulos iguais, dois triângulos retângulos, tá? Então, vamos pegar esse triângulo retângulo aqui, e usar o teorema de Pitágoras nele, né? Se a gente vê um triângulo retângulo, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o teorema de Pitágoras, tá? Então vamos lá. Quando a gente parte, né, esse triângulo equilateral meio, como é que vai ficar? A gente vai ter esse triângulo retângulo, certo? Esse ângulo aqui de 90 graus. Né? Então, a hipotenusa é o A, né, que é a medida do lado do triângulo equilátero. Aqui é a altura desse triângulo, estamos chamando essa altura de altura H, certo? E quando a gente passa aqui essa altura, o que é que acontece? A gente divide esse lado ao meio, tá? Em duas partes iguais. Se o lado do triângulo é A, então no triângulo retângulo aqui, com parte ao meio, vai ficar A sobre 2. A dividido por 2, tá? Então a hipotenusa é A, os catetos é a altura H e o outro cateto é A sobre 2, tá? Então vamos usar o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Então como é que vai ficar? Então, hipotenusa usando Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. Nesse triângulo, como é que vai ficar? Então, a hipotenusa ao quadrado, tá? A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A dividido por 2 ao quadrado, tá? Então vai ficar assim, A ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais A ao quadrado, tá? E 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar o H nessa equação, tá? Quando a gente isola o H, fica assim, a altura ao quadrado é igual a ao quadrado menos a ao quadrado dividido por 4, tá? O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma subtração de fração, tá? Então vamos subtrair essa fração. Então vai ficar assim, 4 vezes a ao quadrado é 4 ao quadrado menos, aí 1 vezes a ao quadrado é a ao quadrado, e aqui embaixo no denominador 1 vezes 4 é 4, tá? Então como é que fica? H ao quadrado é igual a 4a ao quadrado menos a ao quadrado é 3a ao quadrado, tá? Então, 3a ao quadrado dividido por 4, tá?
Aqui esse expoente 2 fica no H, a gente põe raiz, né, no lado direito, do outro lado. Então a altura é igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4, beleza? Só lembrando, como é uma raiz quadrada, que o índice aqui dessa raiz é 2, tá? Então, o 2 aqui do índice, a gente cancela com 2 do expoente, está dentro da raiz. Então, 1A sai, né? Fica só o 3. Então, ó, H é igual a A vezes raiz de 3. E a raiz quadrada do 4 é 2, tá? Então, aqui a gente tem uma expressão para o H, tá? Para a altura, que ela está em função apenas do A, ou seja, ela está em função apenas da medida do lado do nosso triângulo equilátero, tá? Então vamos guardar essa informação, tá? A altura do nosso triângulo equilátero é A vezes raiz de 3 dividido por 2, tá? Então vamos lembrar da forma da área de um triângulo qualquer, tá? Como que é a forma da área de um triângulo qualquer, né? Então, um triângulo qualquer. Então a gente viu na aula passada que um triângulo qualquer a gente consegue encontrar a área dele como? Então a área desse triângulo qualquer, a área é a base, né? O produto da base vezes a altura, tá? Dividido por 2. Essa é a fórmula da área de um triângulo qualquer. Produto da base pela altura dividido por 2, certo? Então o que é que acontece? A base do nosso triângulo equilátero é o A, né? Então é o A. Aí vezes a altura do nosso triângulo equilátero, a gente encontrou, tá? Uma expressão aqui, né? Que é em função apenas do A, do lado do triângulo, né? Que é A vezes raiz de 3 dividido por 2 sobre 2, tá? Então, base vezes a altura dividido por 2. A gente tem essa expressão aqui, que ela está em função apenas do A, certo? Então, como é que vai ficar? O A é igual, aqui ó, A vezes A é A ao quadrado, tá? A ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, tá? Só arrumar aqui. Então, ó, aqui a gente tem o que? A gente tem uma divisão envolvendo fração, tá? Como é que a gente vai resolver essa divisão envolvendo fração? Repete o primeiro número, né? Que é essa fração, ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2 e multiplica pelo inverso de baixo, tá? Do segundo. No caso aqui, o segundo é o 2. Então, qual o inverso do 2? O inverso do 2 é um meio, tá? Então, como é que vai ficar? Então, como foi que ficou aqui, ó? Então, a área é igual a qualquer coisa vezes 1 é a mesma coisa, né? Não muda nada. Então, 1 vezes a ao quadrado vezes a raiz de 3, a gente vai repetir novamente essa expressão, tá? Então, a ao quadrado vezes a raiz de 3. E aqui embaixo, ó, na parte de baixo, 2 vezes 2 é 4, tá? Então, como ficou nossa expressão aqui para representar, né, a equação, para a gente encontrar a área de um triângulo equilátero. A elevado a 2, onde o A é a medida do lado, tá, desse triângulo, vezes raiz de 3 dividido por 4, tá? Então, essa é a nossa forma para calcular a área de um triângulo equilátero, tá? Então, aqui a fórmula, beleza?
Então, sempre quando você vê um triângulo equilátero, você pode utilizar dessa forma. Você pode calcular a área desse triângulo apenas sabendo a medida do seu lado. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Vou fazer um exemplo relacionado à área de triângulo equilátero, tá? Então, pessoal, vamos fazer um exemplo agora relacionado à área de um triângulo equilátero, tá? Então, esse exemplo aqui a gente vai calcular, tá? A área de um triângulo equilátero, cujo a medida do seu lado é 3 centímetros, tá? Então, 3 centímetros aqui, desse lado, desse lado, desse lado, tá? Então, esse triângulo aí se trata de um triângulo equilátero, onde todos os seus 3 lados possuem a mesma medida e todos os ângulos internos aqui são de 60 graus, tá? Também possuem medidas iguais, beleza? Então vamos lá, a nossa fórmula, né? A gente tem aqui medida do lado elevado ao quadrado vezes a de 3 dividido por 4, tá? Então como é que vai ficar? Ó? Então a área desse triângulo equilátero é igual a medida do lado elevado a 2, o lado é 3, né? Então 3 elevado a 2 vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Então, ó, 3 elevado a 2 é 9, né? 3 vezes 3 é 9. Então, a área é igual a 9 vezes raiz de 3 dividido por 4, tá? A unidade de medida aqui é centímetros, então fica centímetros quadrados, beleza? Então, um exemplo fácil, simples, né? Só aplicando a fórmula, beleza? Na apostila eu acho que tem questões também relacionadas, tá? À área de um triângulo equilátero, né? A gente vai fazer, tá? A questão da página 9, questão 97. Página 9 da apostila de vocês, a questão 97, tá? Essa questão ela é relacionada à área de triângulo equilátero, tá? Então vamos fazer. Só apagar aqui esse quadro. Questão 97, tá? Página 9, tá? A gente vai fazer essa questão que ela é justamente relacionada a triângulos equiláteros, tá? Essa questão, ela está dizendo o seguinte, ó. Qual é a área do material utilizado para fazer as 4 bandeirinhas abaixo, né? Então, o desenho que tem, né? A ilustração que tem na questão são 4 bandeirinhas, tá? 1, 2, 3 e 4 bandeirinhas, onde essas bandeirinhas, né? Aqui é 2 centímetros, aqui é 2 centímetros e aqui é 2 centímetros. Ou seja, o que acontece? Ó? Essas 4 bandeirinhas, elas possuem são iguais, tá? Elas possuem todos os lados com medidas iguais, ou seja, essas bandeirinhas ali, né? Elas são triângulos equiláteros, beleza? Então, 2, 2 e 2, ok? Essas 4 bandeiras, elas possuem lados de mesma medida, de 2 centímetros, e todas são iguais. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área de uma bandeirinha, tá? Usando a fórmula que a gente encontrou, tá? Nossa fórmula aqui para calcular a área de triângulo equilátero.
Em seguida, nós vamos multiplicar por 4, tá? Porque aqui está se tratando de 1, 2, 3, 4 bandeirinhas, beleza? Então vamos fazer isso. Essa aqui é a fórmula, A elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4, é isso? Onde o A é a medida do lado desse triângulo equilátero. Então, ó, no lugar do A aqui a gente vai botar o 2, tá? Então vai ficar assim, ó. A área é igual a 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, tá? Então, ó, A elevado a 2, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes a raiz de 3 sobre 4. A gente pode cancelar aqui, ó, 4 de cima com 4 de baixo, né? Vai ficar só a raiz de 3. Então, a área dessa bandeirinha é a raiz de 3 centímetros quadrados, é isso? Então a gente encontrou aqui a área de uma bandeirinha, a área de 3 centímetros quadrados aqui, certo? Acabou a questão? Não, tá? Falta mais um detalhe. Como aqui, ó, que é a área de tudo, né? Ou seja, a área total, a gente vai ter que multiplicar agora essa área aqui de uma bandeirinha por 4, que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 bandeirinhas. Então é 4, a área total é 4 vezes a raiz de 3, que é a área de uma bandeirinha. Então 4 raiz de 3, a unidade de medida é centímetros, então fica centímetros quadrados, tá? Então essa aqui é a área total. Ok? Então, questão simples, fácil, utilizando essa fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. Então, tem várias outras questões que a gente pode fazer utilizando essa fórmula, não é isso? Se você não lembrar da fórmula, né, você vai fazer o mesmo esquema, né? Traça uma altura no triângulo equilátero, utiliza o teorema de Pitágoras, depois bota na fórmula de um triângulo qualquer, né? Mas o ideal é você ter essa fórmula na mente, né? A fórmula que a gente encontrou, que a gente utiliza para calcular a área de um triângulo equilátero, que vai diminuir o nosso tempo, né? O ideal é a gente fazer questões, né? Quando você vai fazer um Enem, um curso, enfim, é que você faça essa questão no menor tempo possível. Então, se você tiver essa fórmula já na cabeça, você simplesmente vai botar os valores e economizar seu tempo para fazer mais questões, o maior número de questões possíveis, tá? Agora a gente vai ver a área de um hexágono regular, tá? Para a gente calcular a área de um hexágono regular, tá? A gente vai precisar da área de um triângulo equilátero, tá? A gente vai precisar dessa forma. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai ver como é que a gente vai encontrar uma fórmula para a área de um hexágono regular, tá? Vou só dar uma recapitulada antes, falar um pouco sobre polígonos regulares, tá? O que é que acontece? Quando é que um polígono ele vai ser regular, tá? Um polígono ele vai ser regular quando ele possui todos os seus lados com mesma medida, tá? E todos os ângulos internos iguais, beleza? O triângulo equilátero, né, que a gente vê agora há pouco, certo? Ele é um exemplo de um polígono regular, tá? Por que ele é um exemplo de um polígono regular? Porque todos os seus lados, seus três lados, possuem a mesma medida e todos os seus ângulos internos são iguais, né? Os três ângulos do triângulo equilátero medem 60 graus, tá? Então aqui a gente tem um hexágono regular, tá? Ou seja, aqui todos os lados aqui desse hexágono regular são iguais, né? Hexágono regular. Só lembrando também que o hexágono ele é um polígono que tem 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esses 6 lados possuem a mesma medida, tá? Então o que é que acontece? Eu posso, tá, dividir esse hexágono regular em triângulos, tá?
a gente dividiu esse hexágono em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, tá? E esses 6 triângulos eles são iguais, beleza? Aqui está se tratando de 6 triângulos equiláteros, beleza? Então, a gente dividiu em triângulos equiláteros, beleza? Onde os 3 lados aqui são iguais, certo? Então, a gente já sabe da fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero, beleza? Então, qual que é a fórmula? Então, a área de um triângulo equilátero é igual a A elevado a 2 vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Então, o que é que acontece? Com esse hexágono regular, né? Um hexágono regular qualquer, a gente pode dividir ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Para a gente calcular a área de um hexágono regular, basta a gente pegar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6, que é justamente a quantidade de triângulos equiláteros aqui que esse hexágono foi dividido, tá? Então, a área de um hexágono, como é que vai ficar? Aqui é a forma da área de um triângulo equilátero. A área do hexágono, tá? Vai ficar, ó, 6, que é a quantidade de triângulos equiláteros que ele é formado. Então, 6 vezes a área dos nossos triângulos, tá? Que é a medida do lado elevado a 2 vezes raiz de 3 dividido por 4, tá? A gente pode simplificar essa expressão aí, beleza? Como os 6 e o 4 são pares, a gente pode dividir em cima e embaixo por 2. Ó, vamos dividir em cima e embaixo por 2, tá? Então vai ficar assim, ó. A área do hexágono é igual, que é 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2, então por 3 meios vezes A elevado a 2 raiz de 3, tá? Então, essa aqui é a nossa fórmula para calcular a área de um hexágono regular, beleza? Então, a fórmula. Vamos ver um exemplo aqui sobre isso, tá? Um exemplo bem simples aqui, só para a gente botar os valores. Então, ó, a gente tem hexágono regular aqui, certo? A área aliás, o lado desse hexágono regular é 2 centímetros, tá? Então aqui é 2 centímetros, aqui também, tá? Então todos os lados aqui medem 2 centímetros, tá? Então o exemplo é o quê? Qual a área desse hexágono regular? Simplesmente a gente vai pegar a medida do lado, tá? Desse hexágono, que é 2 centímetros, e aplicar diretamente na nossa fórmula, tá? Então, como que vai ficar? Então, vai ficar assim, ó. A área do hexágono é igual a 3 vezes a elevado a 2, né? Onde o A é a medida do lado, ou seja, 2 elevado a 2 vezes raiz de 3 dividido por 2, tá? Então, ó, a área do hexágono é igual a 3 vezes 2 elevado a 2, 2 vezes 2 é 4, vezes a de 3 sobre 2. A gente pode simplificar, ó, dividir por 2 aqui em cima e embaixo, não é isso? Então, como que vai ficar? Então, a área do hexágono é igual a 3 vezes 4 dividido por 2 é 2, vezes a raiz de 3, tá? A
Aqui 2 por 2 é 1, eu vou botar aqui no denominador, não tem necessidade. Então a área do hexágono, 3 vezes 2 é 6, raiz de 3, tá? A unidade de medida aqui, ó, é centímetros, então vai ficar centímetros quadrados, tá? Então a área do hexágono aí, que possui a medida do lado igual a 2 centímetros, é 6 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Um exemplo simples, a gente pegou só o valor aqui do lado e aplicou diretamente na nossa fórmula, tá? Então a gente pode fazer também várias questões relacionadas a hexágono regular utilizando essa fórmula aqui, beleza? Então pessoal, obrigado, tá? Na próxima aula a gente vai ver áreas de outras fórmulas de áreas, tá? Fórmula de Heron, ver áreas de círculo, tá? Curva circular, beleza? E faz questões, certo? Então, esse era o conteúdo que eu queria repassar para vocês nessa aula. Espero que tenham entendido, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.